1º de março de 2026, dia 2. Os ataques não pararam, a retaliação não acabou e agora sangue americano foi derramado. 3 militares americanos mortos, mais 5 gravemente feridos, as primeiras baixas em combate da Operação Fúria Épica. A Guarda Revolucionária do Irã não recua e está intensificando o conflito. Mísseis cruzando o Golfo, drones atacando bases americanas, petroleiros atingidos em águas internacionais e em Teherã, novas explosões. Israel lançou novos ataques noturnos, mirando o restante da estrutura de comando do Irã e caçando sobreviventes. O presidente Trump confirmou o que oficiais militares vinham relatando ao longo do dia: 48 líderes iranianos eliminados em uma única operação. Não foi só o líder supremo Khamenei, nem apenas seus principais conselheiros, 48 altos funcionários foram eliminados, toda a estrutura de liderança da República Islâmica foi decapitada, mas o Irã está revidando, o custo está aumentando. O Estreito de Hormuz está fechado, 20% do suprimento global de petróleo está bloqueado. O aeroporto internacional de Dubai, o centro mais movimentado do mundo, foi fechado, com petroleiros em chamas no Golfo. Os mercados de ações foram interrompidos, os preços da energia prestes a explodir e em toda a América o apoio está ruindo. Apenas 1 em cada 4 americanos aprova os ataques. Este é o segundo dia da maior aposta militar da história moderna e está se transformando em algo que ninguém previu. Domingo de manhã, 6h42. Explosões rasgam a capital iraniana no horário de Teherã. Novamente, novos ataques F-35S israelenses e bombardeiros americanos atingindo alvos por toda a cidade. Desta vez, o foco é diferente. Não são instalações nucleares, nem bases de mísseis, centros de comando, instalações de inteligência ou quartéis da Guarda Revolucionária. Israel está caçando sobreviventes, qualquer um que escapou do ataque inicial de sábado, qualquer um que tente reconstruir a liderança destruída do Irã. O tenente-coronel Nadav Shashani, porta-voz militar israelense, deixou isso claro. Temos as capacidades e os alvos para continuar pelo tempo que for necessário. Tradução: isso não vai parar. Nem hoje, nem amanhã, talvez, nem por semanas. Israel afirma ter superioridade aérea sobre Teherã, controle total dos céus iranianos, centenas de caças revezando-se, reabastecendo em voo e atacando 24 horas por dia. É a maior operação aérea da história de Israel e não mostra sinais de desaceleração. A fumaça sobe de vários distritos em Teherã, prédios do governo, complexos militares e infraestrutura, segundo a mídia estatal iraniana. Ataques em pelo menos 15 cidades. Agora não é só a capital, é em todo lugar. Isfahan, Shiraz, Tabriz, Qom, Karaj, Mashhad. Toda a estrutura militar e governamental do Irã está sob ataque e os danos são catastróficos. Mas enquanto Israel domina os céus, o Irã controla os mares e é aí que as coisas ficaram mortais. Domingo à tarde, no Golfo Pérsico, a Guarda Revolucionária do Irã lançou o que eles chamam de um ataque marítimo coordenado, mirando petroleiros, navios de carga, qualquer coisa que se mova pelas águas do Golfo. 3 petroleiros atingidos, 2 com bandeira americana e 1 britânico, segundo os guardas, acertos diretos. Vídeos não verificados mostram chamas em pelo menos uma embarcação. Dados de navegação confirmaram o que todos temiam: centenas de embarcações lançando âncora, recusando-se a se mover, esperando o fim dos combates. Petroleiros, navios de transporte de GNL, navios porta-contêineres, todos parados nas águas próximas. Porque o Estreito de Hormuz, a passagem estreita entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, agora é uma zona de guerra. O Irã o fechou. 20% do suprimento mundial de petróleo passa por esse estreito todos os dias. Petróleo bruto da Arábia Saudita, gás natural do Catar, energia que abastece a Europa, a Ásia e além. Agora, ele está bloqueado não pela força militar, mas pelo medo. Nenhum capitão de navio quer arriscar navegar por águas onde mísseis estão voando e petroleiros estão pegando fogo. Os comerciantes estão se preparando para o caos quando os mercados abrirem na segunda-feira. Analistas preveem que os preços do petróleo podem subir de 15 a 25 dólares por barril, talvez mais se o bloqueio durar mais do que alguns dias. Isso resulta em gasolina mais cara, aquecimento custando mais e inflação em alta. Faltando poucos meses para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, o presidente Trump sabe disso, mas não recua.
Ao contrário, aumenta a pressão. No domingo à noite, Trump publica uma declaração na Truth Social. As Forças Armadas dos Estados Unidos já destruíram 9 navios de guerra iranianos e vamos atrás dos demais. 9 navios de guerra afundados em menos de 48 horas, a Marinha do Irã, que já foi uma ameaça regional, está sendo sistematicamente aniquilada. Trump não detalhou quais navios foram destruídos, mas o Comando Central dos Estados Unidos confirmou ataques ao quartel-general naval do Irã. A instalação próxima a Bad Arabas, na costa sul do Irã, foi em grande parte destruída. Centros de comando arrasados, instalações de atracação e armazenamento de combustível atingidos. Trump foi direto sobre o objetivo. A marinha do Irã em breve estará flutuando no fundo do mar. Fora isso, a marinha deles está indo muito bem. É destruição total, não degradação, eliminação. O Irã ainda tem uma carta para jogar e eles usaram. Domingo de manhã, Mar da Arábia. O Irã afirmou que lançou 4 mísseis balísticos contra o porta-aviões USS Abraham Lincoln, um grupo de ataque que opera na costa do Irã, segundo informou a mídia estatal. Um vídeo de impacto direto mostrou mísseis cruzando o céu em direção ao oceano. O Comando Central dos Estados Unidos negou imediatamente. O Abraham Lincoln não foi atingido. Os mísseis iranianos nem chegaram perto, mas o fato de o Irã ter mirado em um porta-aviões dos Estados Unidos é significativo. Isso indica que Teherã está disposto a atacar os principais ativos dos Estados Unidos. O Abraham Lincoln é um dos maiores navios de guerra já feitos, movido a energia nuclear, transportando 90 aeronaves e protegido por destroyers com avançados sistemas antimísseis. Se o Irã realmente conseguisse atingi-lo, o dano seria catastrófico. Milhares de marinheiros, bilhões de dólares em equipamentos, a dominância naval dos Estados Unidos na região, mas eles não conseguiram. Os mísseis erraram o alvo ou foram interceptados. De qualquer forma, o porta-aviões continua operacional e isso significa que os ataques aéreos dos Estados Unidos continuam. Mas a retaliação do Irã não está voltada apenas para navios, está atingindo bases e matando americanos. Domingo, 14h17, no horário do leste dos Estados Unidos, o Comando Central dos Estados Unidos do Pentágono divulga um comunicado. Curto, direto, devastador. 3 militares dos Estados Unidos foram mortos em ação. Como uma só nação, lamentamos pelos verdadeiros patriotas americanos que fizeram o sacrifício supremo pelo nosso país. 3 militares dos Estados Unidos foram mortos e mais 5 ficaram gravemente feridos. As primeiras mortes em combate de americanos na Operação Fúria Épica. Os detalhes ainda são escassos. O Comando Central não especificou onde ou como as tropas foram mortas, apenas que morreram durante operações em andamento. A Guarda Revolucionária do Irã ataca bases americanas na região com mísseis e drones há 2 dias. O presidente Trump já havia alertado sobre essa possibilidade no sábado e afirmou: as vidas de corajosos heróis americanos podem ser perdidas e podemos ter baixas. Isso frequentemente acontece em guerras. Mas estamos fazendo isso não pelo agora, estamos fazendo isso pelo futuro e é uma missão nobre. Agora é a realidade. 3 famílias perderam alguém e outras 5 aguardam notícias sobre a sobrevivência de seus entes queridos. E em todos os Estados Unidos, o apoio à operação está desmoronando. Domingo à tarde, Reuters divulgou os resultados da pesquisa. Apenas 25% dos americanos aprovam o ataque ao Irã, 1 em cada 4. Esse é um índice historicamente baixo para uma operação militar. Até guerras controversas costumam começar com apoio público maior, caindo depois. Trump diz que o objetivo é impedir que o Irã obtenha armas nucleares, eliminar a ameaça dos mísseis balísticos e acabar com o apoio a grupos terroristas. Mas como isso acontece apenas com ataques aéreos, sem forças terrestres, sem ocupação? Ninguém sabe, e essa incerteza está alimentando a oposição. Enquanto isso, Trump deu uma entrevista à Fox News e revelou a dimensão do que foi realizado. 48 líderes foram eliminados de uma vez só. Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos tendo. 48. Isso não é apenas Khamenei, mas praticamente toda a alta cúpula do governo e das Forças Armadas do Irã, segundo fontes de inteligência que falaram à CBS News.
Os ataques mataram o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, o ministro da Defesa Aziz Nasir-Zadeh, o comandante da Guarda Revolucionária Mohammad Pakpur, o secretário do Conselho de Segurança Ali Shamkhani, o chefe do gabinete militar de Khamenei, Muhammad Shirazi, oficiais de inteligência sêniores, comandantes da IRGC, autoridades políticas, conselheiros e dezenas de outros. É uma decapitação em uma escala nunca antes vista na guerra moderna. Mas fica ainda pior, para a família de Khamenei foi pessoal. O ataque de sábado não matou apenas o líder supremo, matou também sua filha, sua neta, sua nora e seu genro. Todos eles estavam no complexo quando as bombas atingiram. Nenhum deles sobreviveu. A mídia estatal iraniana confirmou que Khamenei estava trabalhando em seu escritório no momento. Sua família estava por perto. O prédio foi obliterado. Esse nível de destruição é intencional. Os Estados Unidos e Israel querem garantir que não haja sobreviventes, ninguém que possa escapar e reconstruir. Eliminação total. E funcionou. Mas agora o Irã enfrenta um problema. Quem está no comando? Domingo de manhã, Teherã. O presidente Massoud Pezeshkian anuncia a formação de um conselho de liderança temporário. A lei iraniana exige isso. Quando o líder supremo morre, o poder não é automaticamente transferido para ninguém. Não há vice-presidente nem sucessor designado. Um conselho de 3 pessoas assume o controle. O conselho inclui primeiro o presidente em exercício, Massoud Pezeshkian, um reformista. Segundo, o chefe do judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ajai, um linha dura. Terceiro, um clérigo escolhido pelo Conselho dos Guardiões. 3 pessoas, ideologias diferentes supostamente para guiar o Irã através de sua pior crise, desde a guerra Irã-Iraque nos anos 1980. É um arranjo frágil e todos sabem disso. Enquanto isso, a Assembleia de Especialistas, um órgão composto por 88 clérigos seniores, é legalmente obrigada a escolher um novo líder supremo. Aspas, o mais rápido possível. Mas o que significa o mais rápido possível? Durante uma guerra, a Assembleia não pode se reunir com segurança? Teherã está sob bombardeio. Metade dos altos funcionários que normalmente participariam estão mortos, e mesmo que pudessem se reunir, não há consenso sobre quem deveria liderar. Os linha dura querem alguém que continue as políticas de Khamenei, o confronto com o Ocidente, o apoio às forças por procuração e a resistência nuclear. Os reformistas querem alguém que negocie, acabe com a guerra e abra diálogo com Washington. A Guarda Revolucionária quer alguém que proteja seus interesses, seu poder, seu controle sobre a economia do Irã e o aparato de segurança. Todas essas facções estão competindo e nenhuma delas confia uma na outra. Esse é o vácuo de poder. Trump esperava pelo momento em que as divisões internas pudessem fraturar o regime. Mas também é o momento em que as coisas podem piorar, porque regimes desesperados fazem coisas desesperadas. Dentro do Irã, a reação à morte de Khamenei está dividida. Em algumas cidades, os enlutados lotam as ruas, vestidos de preto, chorando, batendo no peito de tristeza. Imagens de Teherã mostram milhares de pessoas aglomeradas em uma praça. A televisão estatal transmite imagens de pessoas chorando, segurando retratos de Khamenei e entoando orações por eles. Khamenei foi mais do que um líder político. Ele era uma figura religiosa, o sucessor do Ayatollah Khamenei, fundador da República Islâmica. A morte dele é uma tragédia, uma violação, um ataque à fé deles. Mas, em outras cidades, a resposta é completamente diferente. Vídeos postados nas redes sociais, verificados pela Reuters, mostram comemorações. Em Deleran, uma cidade na província de Elam, manifestantes derrubam uma estátua e as pessoas comemoram enquanto ela cai no chão. Em Karaj, perto de Teherã, multidões dançam nas ruas, fogos de artifício explodem no céu e a música toca alto. Em Izek, na província de Khuzistão, jovens agitam a antiga bandeira iraniana de antes de 1979, aquela usada antes da Revolução Islâmica, que representa o Irã secular. Essas são as mesmas pessoas que protestaram em janeiro, que exigiram o fim do regime, que foram abatidas pelas forças de segurança. Para eles, a morte de Khamenei é o começo da libertação, o fim. As comemorações são breves porque o regime ainda está armado.
A Guarda Revolucionária ainda está operando e está reprimindo apagão da internet, redes sociais bloqueadas, prisões. O governo do Irã sabe do perigo se os protestos se espalharem, se os militares se dividirem, se o povo se levantar. Enquanto a liderança está em caos, o regime desmorona. Então, eles estão fazendo o que sempre fazem: repressão, força, controle. Mas a questão é, eles ainda têm força? Internacionalmente, as reações estão surgindo. O presidente russo Vladimir Putin condenou a morte de Khamenei como um assassinato cínico. Moscou tem sido o aliado mais próximo do Irã, fornecedora de armas e escudo diplomático na ONU. A declaração de Putin sinaliza que a Rússia não está abandonando o Irã, mas também não promete intervenção militar, apenas palavras. O ministro chinês Wang Yi classificou o assassinato como flagrante. A China é a maior compradora de petróleo iraniano. A China depende de fluxos estáveis de energia do Golfo, mas, assim como a Rússia, a China não está enviando tropas, apenas apoio diplomático. Enquanto isso, protestos irrompem no Paquistão e no Iraque. Em Karachi, no Paquistão, manifestantes ultrapassam os muros externos do consulado dos Estados Unidos. A polícia abre fogo. 9 pessoas são mortas em Bagdá, no Iraque. Manifestantes se reúnem fora da Zona Verde, onde está a Embaixada dos Estados Unidos. A polícia usa gás lacrimogêneo e granadas para dispersar. Ambos os países têm populações xiitas significativas. Para muitos xiitas, Khamenei era um líder religioso, não apenas um político. A morte dele é um ataque à fé deles. Essa raiva é real e pode se espalhar pelo Golfo, causando caos econômico. Os Emirados Árabes Unidos suspendem seu mercado de ações por 2 dias. As bolsas de Dubai e Abu Dhabi fecham na segunda e na terça-feira. Por quê? Porque as cidades dos Emirados Árabes Unidos estão sob ataque. Mísseis iranianos atingiram Abu Dhabi. Drones atacaram Dubai. 3 pessoas morreram. Empresas não funcionam normalmente com sirenes de ataque aéreo. O aeroporto internacional de Dubai, o mais movimentado do mundo, segue fechado. Centenas de voos foram cancelados, milhares de passageiros ficaram presos. É uma das maiores interrupções na aviação dos últimos anos e está custando bilhões. Enquanto isso, moedas de refúgio estão disparando. O iene japonês, o franco suíço, investidores fugindo do risco, buscando estabilidade. Negociadores de petróleo se preparam para a abertura do mercado na segunda. O Brent pode chegar a $100 por barril, talvez até mais. A cada dia que o Estreito de Hormuz permanece fechado, os preços sobem e os consumidores americanos sentem isso na bomba. Os opositores políticos de Trump já estão atacando os democratas no Congresso, exigindo respostas. Por que não houve autorização do Congresso? Qual é o objetivo final? Quanto tempo isso vai durar? A representante Yasemin Ansari, uma democrata irano-americana, ligou para Khamenei. Então, deixe-me ser muito clara. Passei toda a minha vida me opondo à República Islâmica e à sua brutalidade, e celebro a morte do líder supremo Ali Khamenei. Mas ela pediu um caminho claro daqui em diante. Estou profundamente preocupada com a decisão do presidente Trump de iniciar uma guerra ilegal, porque de fato é ilegal contra o Irã. Sem autorização do Congresso e sem apresentar um plano claro ao povo americano. Porque neste momento não existe um. Trump incentivou os iranianos a tomarem o controle do seu governo. Mas levantes populares não acontecem sob comando, e mesmo que acontecessem, quem lideraria? O Irã não tem um governo no exílio, nenhum líder da oposição reconhecido internacionalmente, nenhuma alternativa clara à República Islâmica. Então, o que acontece se o regime desabar? Caos, fragmentação, talvez guerra civil, e no meio desse caos, quem controla o material nuclear restante do Irã, mísseis balísticos, seus estoques de armas químicas, ninguém sabe, e isso é assustador. Trump afirma que a liderança do Irã quer conversar. Em uma entrevista para a revista Atlantic, ele disse: "Eles procuraram e ele concordou." A liderança do Irã queria falar comigo e eu concordei, afirmou Trump. Mas quem é a liderança do Irã agora? O Conselho Temporário, a Guarda Revolucionária, comandantes regionais agindo de forma independente. A resposta não é clara e negociações sem um governo iraniano unificado são inúteis.
Enquanto isso, Israel continua atacando, os Estados Unidos continuam bombardeando, o Irã continua retaliando. O mundo em suspense. Então aqui está a pergunta: 48 líderes eliminados, o líder supremo morto. O exército iraniano está enfraquecido, porém 3 americanos morreram, o fornecimento de petróleo foi interrompido e a guerra regional se espalha. Valeu a pena? Isso está tornando a América mais segura ou criando uma confusão ainda maior do que antes? E o que acontece agora? Deixe sua resposta nos comentários, porque isso está longe de acabar. Se você chegou até aqui, curta e se inscreva. Estamos acompanhando cada desenvolvimento à medida que acontece. Atualizações em tempo real, sem especulação, só fatos. E se você quiser apoiar o canal, junte-se à frota com selos de fidelidade, cobertura prioritária, análises exclusivas, clique em Seja Membro e embarque com a gente. O segundo dia está terminando, mas as bombas ainda estão caindo, o Irã ainda está revidando e ninguém sabe quando isso vai acabar. Te vejo no próximo vídeo.